aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, nesse projeto maravilhoso, né, do Estado do Maranhão. Você é o grande beneficiado, você que vai fazer o vestibular da UEMA e de outras universidades, como é o caso do Enem. Na aula de hoje, nós iremos refletir um fragmento que ele discute o tema de Brasil Colônia. É lógico que quando você fala de Brasil Colônia, você pode falar de diversas coisas. Mas a temática do fragmento, do texto, recai sobre um dos movimentos emancipacionistas ou separatistas que nós vamos ter no Brasil Colônia. Um dos movimentos de resistência ao pacto colonial português. É o movimento da conjuração baiana ou da conjuração dos alfaiates. Conjuração baiana ou a conjuração dos alfaiates. Um movimento que, no seu início, ele teve a presença de setores de uma elite econômica e até mesmo intelectual, mas que, a partir do momento que ele começa a se incorporar e atrair diversos setores da sociedade baiana, ali em Salvador, esse movimento ele acaba se popularizando. Ele vai assumir um caráter acentuadamente popular. E esse caráter acentuadamente popular pode ser verificado nas próprias influências externas do movimento. O movimento ele vai ter como uma influência, uma das suas influências externas, é a fase mais popular e radical da Revolução Francesa, que é a fase jacobina, que vai influenciar este movimento. Um outro caráter, um outro elemento que nos mostra um caráter acentuadamente popular do movimento é uma das suas propostas, que é uma proposta de uma república democrática, uma república de igualdade racial. Uma república que vai nos falar de abolição da escravidão. É uma de suas propostas. As suas lideranças são lideranças populares. O movimento é conhecido como a conjuração dos alfaiates. Um movimento que também tinha como proposta separar a colônia, a Bahia, da coroa portuguesa, da metrópole, romper com o pacto colonial, acabar com os tributos abusivos da coroa portuguesa, também era uma proposta do movimento. O movimento que, na verdade, falava até mesmo de república. Mas o movimento que tem essa pegada popular, essa pegada de caráter acentuadamente popular. E no fragmento nós vamos, inclusive, observar alguns elementos dessa proposta, desse movimento, que ficou só na fase da conspiração. Ele foi delatado, seus principais líderes foram presos antes do movimento ocorrer. Vamos olhar para o fragmento. O alfaiate pardo, João de Deus, que na altura em que foi preso, não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos. Declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses, para viver em igualdade e abundância. Olha aí, a ideia de igualdade, né? Ali, francês, por conta daquela proposta popular jacobina lá da Revolução Francesa. Aí você tem o comando da questão, do item em questão. O texto faz referência à conjuração baiana, no contexto da crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais, como, por exemplo, da Inconfidência Mineira, libertários ocorridos no Brasil por, letra A defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. B, introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal, que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. C, propor a instalação de um regime nos moldes
da República dos Estados Unidos, sem alterar a ordem socioeconômica, escravista e latifundiária. D. Apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofrera influência direta da Revolução Francesa, propondo o sistema censitário de votação. E. Defender o governo democrático, que garantia-se a participação política das câmaras populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Então vamos olhar a nossa justificativa para reforçar ainda mais a nossa resposta. Olha só, o grande diferencial desse movimento da Conjuração dos Alfaiates ou a Conjuração Baiana, enquanto movimento separatista, emancipacionista, revoltoso aqui na colônia, foi o seu caráter popular. Em especial no que diz respeito aos participantes, que ele coloca no fragmento, e aos ideais desejados, como a abolição da escravatura e a igualdade jurídica de todos. Ok? Então, resposta, letra E. Defender um governo democrático, que garantisse a participação política das camadas populares, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!